Olá, 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 amigos e amigas do blog, do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Temos ajustes aqui. Só um minutinho. Boa noite, Cris. Obrigado, Cris, pelo superchat. Ajuda bastante. Eu tô com umas modificações aqui. Só deixa eu arrumar aqui, só um minutinho, gente. Eu tô com um tripé novo para segurar o celular, ó. Tá vendo? Minha irmã me deu, mas eu não tô... Eu tô meio que apanhando aqui para usar ele. É que eu não tenho espaço mais na mesa, mais espaço para mais nada. Deixa eu arrumar aqui, pera aí. Não. Agora foi. Deixa eu abrir só o estúdio aqui que eu esqueci de abrir. Aí nós conseguimos... Deu! Agora sim! Olá, 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 amigos e amigas do blog, do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Vai aparecer ali, né? Então tem que deixar assim. E do canal O Mundo Espiritual. Live de hoje, né? Conforme combinado essa semana, as nossas lives vão ser no canal Entidades Ciganas da Umbanda, justamente para dar um up no engajamento, tá? Pessoal, falta bem pouquinho, gente, para nós fecharmos os 25 mil. E assim que acontecer os 25 mil, é festa. E agora, com a posse do Trump, né, que ele prometeu acabar com a censura nas mídias sociais, eu tenho a esperança que o nosso canal Entidade Cigana da Umbanda não seja cortado. Vamos ver. Hoje eu vi toda a posse, toda, de ponta a ponta, de interesse, sim, ó, fazia anos que eu não me importava tanto, não me preocupava tanto com política. Mas em momentos sombrios, né, gente, nós temos que estar por dentro da política, né? Não adianta. Ainda mais no quesito censura. No momento que nós vivemos um país de censuras aí, né? E nós, produtores de conteúdo que estamos sofrendo a censura, temos que nos apegar a qualquer pouquinho de esperança, né? E o bom é que os diretores, os donos das principais plataformas, inclusive aqui do Google, estavam na posse do Trump. Olha, eu andava meio desanimado com Deus, eu estava até desacreditado com Deus. Eu não sabia como é que Deus ia fazer para dar uma mudada nessa guerra aí, né? Da luz contra as trevas. E eu acho que... Não estou dizendo que o Trump é santo, não, tá? Não existe santo, gente. Mas qualquer pessoa que pregue a liberdade de expressão e democracia real, merece meu respeito, né? E meu apoio. Então vamos lá. Vamos ver se a salvação da mídia aberta, né? Que nem a nossa aqui, ela dar-se-á.
É que tem uma coisa importante que vocês não sei se vocês perceberam. Eu vou dar o exemplo do YouTube, tá? Porque o YouTube, ele é uma plataforma digital muito mais ampla do que as outras. A concorrência do YouTube em cima da TV aberta é monstruosa. O YouTube, né? A formatação do canal do YouTube, ele veio para acabar com a TV aberta. Acabou. A TV aberta, ela quer que vocês consumam o que ela quer. E ponto final. E quem pagar mais vai inserir o seu pensamento ali. A coletividade vai absorver aquilo. Boa noite, Maria Elizabeth Valentim. Bem-vinda. Deixando o like. Exemplo, as novelas, né? Boa noite, Manuel. Bem-vindo. Deixando o like. E não tem como fugir dali. Tem meia dúzia de canais na TV e deu. YouTube não. YouTube são milhares e milhares e milhões de canais que abordam o que vocês querem, o que vocês gostam. Tem nós aqui, né? Todo dia nós falamos, tirando o dia temporal, né? Assuntos. E o YouTube, por exemplo, tem essa troca de mensagem automática. Que nem eu trago aqui doutrina, vocês falam a experiência de vocês, eu comento a experiência de vocês. Nós trocamos ideia, coisa que na TV não existe. Concordam? E os donos das cotas acionárias da televisão, claro que não vão querer que a mídia /YouTube, né, exista. Ou seja, eles não querem nós, pequenos, aí na concorrência. E eu estava vendo esses dias aí, ó, eu assino alguns canais que eu dou suporte para YouTube, né? Pessoas no mundo, tá? YouTube já está com 70% do Ibope, ou a visualização, no mundo, em relação à TV, né? O YouTube já está com 70% dos espectadores. 70%. É por isso que as grandes mídias, os grandes conglomerados, né? George Soros, BlackRock, mas a BlackRock também tem ações no Google e essas mídias. Eles querem que caia YouTube, por exemplo. Mas vamos ver agora com o Trump se isso muda, né, gente? Então tá, 19h35, 19h40 eu vou fluidificar a água, porque eu comecei passando o horário, tá? Copo com água tá aqui. Hoje é a live especial Orixá, Oxóssi, Odé, São Sebastião, Caboclo Oxóssi. Tá bom? A capa Orixá Odé, que é o nosso contraponto do Oxóssi. Tá bom, pessoal? Já fiz vídeos hoje de manhã, tem bastante coisa, já foi comemorado. Agora nós vamos abranger tudo que nós vimos hoje na comemoração. E lembrando, todos os anos eu falo sobre o mesmo assunto. Outra coisa, desculpem, deixei tudo aberto. Está tudo aberto, um calor insuportável. E eu no meu refrizinho, né? Bem gelado. Para dar conta. E hoje consegui botar bastante os outros canais, outros blogs em dia. Hoje eu tô... Todas as plataformas eu estou em dia. 19h37, 19h40 eu fluidifico a água. Tá, pequenos gafanhotos? Eu tenho uma notícia para dar. Daqui a 10 dias já é fevereiro. Se tirar o fim de semana, 2 dias, quer dizer que daqui a 8 dias é fevereiro. Ou praticamente uma semana já é o outro mês do ano. Eu não disse que ia passar voando e vocês não iam, nós não teríamos a noção. Eu estou tendo essa noção. Vai passar voando, gente. Vai passar voando.
Vai ser uma coisa de louco. 19h40. Vamos lá? Vamos lá. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão neste plano é nos auxiliar no caminho da evolução espiritual. Rogo a vós, junto com Pai Ossanha, Mãe Oxum, Pai Bará, Pai Ogum, Caboclo Ogum da Lua, Caboclo da Lua, Preto Velho, Pai José, Preto Velho, Pai Joaquim, Preta Velha, Avó Maria, a todo o clã de Cigano Igor, Cigano Natan, Cigano Pablo, Cigano Igor, Cigano Pirata, Cigana Nissa, Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Esmeralda, Cigana Sete Saias, Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, e também a falange de Exu Marabô. Exu Marabô, Pombagira Sete Saias, Exu Maré, Pombagira da Praia Ogumegê, que possam fluidificar, energizar, transformar esse simples copo com água no melhor remédio que a espiritualidade possa nos trazer. A cura para o espírito, para o perispírito, para o corpo físico e principalmente para o campo mental que nós tanto necessitamos nesse momento. E que assim seja. Tchim. Crianças, pequenos gafanhotos, pequenas gafanhotas. Bom, há uma divergência e convergência na data de hoje, tá? Vamos separar. Vamos começar com São Sebastião, que é mais fácil, tá? Dia 20 de janeiro, São Sebastião, ok? Hoje eu postei sobre a história de São Sebastião, um vídeo. Dia 20 de janeiro, São Sebastião. Quem é o São Sebastião? É aquele que está numa árvore cheio de flechas. Mataram ele com um monte de flechadas, né? Padroeiro do Rio de Janeiro. Padroeiro da cidade de São Sebastião. Deixa eu dar uma olhadinha no meu áudio aqui. Dia 20 de janeiro, São Sebastião. Beleza, o áudio tá ok. Tá bom? Bom, lembrando que já falei várias vezes que o sincretismo tem milhares de hipóteses, verdades, né? Da onde saiu, por quê. O sincretismo do São Sebastião com Oxóssi é, no máximo, uma árvore, né? Que ele foi amarrado para ser flechado. Oxóssi mata árvores. A história do São Sebastião não fecha em nada com Oxóssi, tá? Diferentemente de, por exemplo, São Jorge e o Ogum, né? Ambos são da espada, guerreiros, aí tem tudo a ver, né? Iansã e Santa Bárbara. Vento, trovão, raio, ambas, né? Tudo a ver, tá? Tô lembrando, pessoal, que não vamos discutir, bater boca, queimar neurônio. Hoje é o dia de eu beber muito. Beber refri, tá? Muito. Não vamos discutir queimar neurônio sobre se está certo, quem está certo e o porquê do sincretismo. E eu já vou explicar por quê. Bom, na Bahia, no candomblé é o orixá Oxóssi. Prestem bem atenção. No candomblé, o São Sebastião é o Oxóssi. Entenderam? Boa noite, Rose. Bem-vinda. Deixando o like aí para nos ajudar na nossa causa, tá? Só um minutinho, gente. Tá? Então, não...
Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um pouquinho. Deixa eu só fazer um teste aqui, só um minutinho. Só fazer um testezinho. Foi. Ah, bom, tá. Fui eu mesmo, tá, pessoal? Só para fazer o teste, porque estava dando, como estava bloqueando o superchat. Aí, como a Cris deu o superchat também, aí deu como bloqueado o superchat. Aí eu nem pedi para fazerem, né? Beleza, tá funcionando, tá funcionando. É que faz tempo que a gente não faz as nossas lives aqui no canal Entidades Ciganas da Umbanda, né? Então, vamos fazer lá. Salve Oxóssi, o rei das matas. Vamos lá, então. Temos o candomblé Orixá Oxóssi. Atenção, no candomblé Orixá Oxóssi. Prestaram atenção? Ó, no candomblé, nós temos o orixá Oxóssi, que é o São Sebastião. Combinados? Beleza! No Batuque de Nação, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós não temos o orixá Oxóssi. Não temos. Nós temos o orixá Odé. Se vocês pesquisarem no Google o orixá Odé, se vocês pesquisarem no Google o orixá Odé, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar o orixá Odé. Não sei onde é que eu botei. Não sei onde é que eu botei. Depois vocês procuram aí no Google, tá? O orixá Odé, assim como o Oxóssi, ele é filho de Iemanjá. E o orixá Odé é o caçador aqui no Batuque de Nação. Então, na linha de orixás, o orixá Odé do Batuque de Nação é o mesmo orixá Oxóssi do candomblé. Boa noite, Laura. Bem-vinda. Entendendo, gente? É que tem um monte de situações que nós vamos vendo aqui e nós vamos tirando as dúvidas, tá? Então, vamos lá. Nós temos, então, o São Sebastião no cristianismo. Nós temos o orixá Oxóssi no candomblé. Eu sei que no final vai dar um nó na cabeça de vocês, mas eu vou desatar esse nó. Vamos lá. São Sebastião no cristianismo. Combinado? Beleza.
No candomblé da Bahia e do Rio de Janeiro, que não tem nada a ver conosco, Orixá Oxóssi, ok? Aqui nós somos do Batuque de Nação. E aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai, ele é o Orixá Odé. Pessoas, é o mesmo caçador. Porque se vocês verem a reza do Oxóssi, a reza ou a história, as lendas de Oxóssi, sabe como é que é o apelido do Oxóssi? No candomblé? Odé. É. Muitas das rezas do Oxóssi no candomblé se canta a palavra Odé. Legal, né? Nós, do Rio Grande do Sul, usamos, então, o orixá, o elemental da natureza Odé. Tá bom? Aí difere uma coisa. O Oxóssi, orixá no candomblé, ele usa as cores verdes, né? E as flechas, o arco e flecha. Aqui é o azulão, um azulão assim, ó. Essa cor aqui, ó. Ah, é que não aparece, ele é mais escuro. É que não aparece, é mais escuro. Como clareia, olha só. Esse aqui é um azul caneta Bic, tá? Mais escuro. A cor do orixá Odé é essa cor que aparece o nome das meninas da moderação. Olhem aí no chat. É esse azul, tá? E hoje eu estava vendo uma página no Facebook, Marboteiros não sei o quê. É um monte de falcatrua. E tinha um Oxóssi de azul e com a flecha. E o cara veio... Adoro o bate-boca, adoro. Aí o cara botou este orixá nesse site O Marmoteiro, para vocês verem como não dá para acreditar em Facebook, né? E o cara falando, olha, gente, que absurdo, marmoteiro. Um Oxóssi de azul, nunca vi na minha vida. Ai, que absurdo. Isso eu vi no pai não sei o quê. Aí o tio Emerson entrou lá, com sua parca sabedoria, e falou, meu querido, tu tá errado. O marmoteiro ou fofoqueira, língua de trapo é tu. Ou tu é burro, ou tu tem má fé. Escrevi. Isso aí é um, entre aspas, Oxóssi. Só que é no Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul se chama Orixá Odé. E a cor do Orixá Odé é azul. Esse azul escuro. E as contas que este orixá está usando, que eram azul escuro, estão corretas. Tu tá errado. Gente do céu, começou um bate-boca, não sei o quê. É porque não é... Não, tu tem que ver de onde é que tu tirou essa foto, né? Essa é a questão. As pessoas pegam qualquer foto, qualquer coisa e já vêm dizendo essas palhaçadas sem saber. Por isso que eu estou sendo bem sucinto separando isso, tá? Na Umbanda, aí é em tudo, tá? Aí sim, toda a Umbanda tem um caboclo que se chama Oxóssi. Legal, né? Aí o Oxóssi na Umbanda é como se fosse esse índio aqui, ó. Esse é o caboclo da lua. O Oxóssi de Umbanda é um índio com arco e flecha. Então, todos têm arco e flecha. Tá? Lembrando que o orixá é uma energia da natureza. Concordam? Orixá nunca foi pessoa, é apenas uma energia da natureza. Enquanto um caboclo, qualquer um deles é o espírito de uma pessoa que faleceu
e voltou na forma, nesse caso, perispiritual, do Oxóssi, de um índio. Entenderam agora? Então, se vocês entrarem na internet em busca do Oxóssi e aparecer um Oxóssi, orixá, da cor verde, com arco e flecha, ele é da onde, gente? Do candomblé da Bahia, ok? É um elemental da natureza, uma energia da natureza ligado ao candomblé da Bahia e do Rio de Janeiro. Bom, se vocês entrarem na internet e achar um Oxóssi ou um orixá chamado Odé, com a mesma figura do Oxóssi do candomblé, só que da cor azul ou azulão, ele é do batuque de nação. Lembrando que Oxóssi e o Odé são filhos da mãe Iemanjá, são o mesmo elemental da natureza, são a mesma energia. São caçadores, trabalham nas matas. O Oriqui, ou a história, ou a lenda do Odé, é a mesma do Oxóssi. O Oxóssi, o orixá dá uma flecha só, né? Lembram? O Oxóssi veio uma ave lá maligna lá na África. Chamaram o cara que tinha 10 flechas. Ele errou as 10 flechas. Aí chamaram o outro com 7 flechas. Ele atirou as 7 flechas e errou. Não matou aquele pássaro de mau agouro. Aí chamaram outro com 3 flechas e não acertou. Aí o último que tinha era o Oxóssi, nome do orixá, né? Só que a palavra Oxóssi quer dizer o flecheiro de uma flecha só, né? Eu sou o flecheiro de uma... Eu não vou cantar por causa de... Gente, eu tô com medo de direitos autorais aí. Nossa Senhora. Tem uma música que tem um ponto e uma música que dizem que Oxóssi é o flecheiro de uma flecha só. Isso eu posso falar. Tá? Aí ele, com uma flecha só, matou o pássaro e salvou a aldeia. Bonito, né? Então tá. Então nós temos, vamos lá, o São Sebastião no cristianismo, orixá Oxóssi, orixá, elemental da natureza, verde, com flecha, arco e flecha, no candomblé do Rio de Janeiro e da Bahia. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, o orixá Odé, o elemental da natureza Odé, que também tem arco e flecha, só que a cor dele é um azulão. E também temos na Umbanda, aí em todo o Brasil, o caboclo Oxóssi, o espírito Oxóssi, a pessoa que um dia desencarnou. Cigana está fazendo alguma... Vem, filha. O que estava aprontando lá? Vem dar oi pro pessoal. Oi, pessoal! Tá me incomodando meu pai, pessoal. Gente, tempo. Adivinhem quem é que tomou banho de chuveiro? Quem é que tomou banho de chuveiro e não queria sair do chuveiro depois? Estão escutando a cigarra? Na minha floresta, ó. Aqui eu tenho uma área de preservação ambiental, eu, filho de Ossanha, né? O orixá das matas, das ervas. Eu tenho uma área de preservação ambiental minha. Estão escutando a cigarra? Não existe mais cigarra na natureza, porque não tem mais floresta intocável. Água, alimento, seiva. Eu tenho.
Isso aí se chama mão verde, tá? Tá aqui o ossanha, ó. Tá aí elas cantando. Alguns acham horrível, já reclamaram aqui, né? Já teve vizinho reclamando. E é o vizinho que tem o cachorro que late o dia inteiro enchendo o saco. Sabe? Aí o cachorro dele pode encher o saco. Aí a natureza, né? É que aqui não tinha o Valentim. Não tinha, tiraram muitas árvores aqui, tiraram um monte de árvores e eu estou reflorestando aqui. Aí voltaram. E eu tenho a criação de peixes, né, Valentim? E a criação de peixes é onde ela usa como laguinho para beber água, né? Porque a cigarra ela precisa da água, todos os animais, mas mais específico a cigarra para reprodução. Tá? Bom, então, independente, atenção, por que eu fui bem explícito? Para não vir no comentário depois, me encher o saco, da onde tu tirou Odé, da onde tirou Oxóssi. Pessoas, não vamos queimar neurônio, não vamos brigar por causa de sincretismo religioso. Não interessa. O que interessa para nós? Que existe um orixá, um elemental da natureza, que se chama Oxóssi ou Odé, ou o nome que vocês queiram dar, que é ligado à floresta e à caça. É o orixá que nos traz a fartura, o alimento. E o mais importante de tudo é comemorado o dia dele hoje. Isso é o mais importante, gente. Porque muita gente discute, agora deu uma diminuída bastante, porque eu faço essa história toda antes, né? Eu sei que é chato, mas tem que fazer. Porque as pessoas se apegam a coisas pequenas, né? E não se apegam à fé. Aqui a casaco, lagartixa, lagarto, deixa entrar em casa, fica. Bom, lagartixa, atenção, tinha uma lagartixa morta atrás do... Hoje eu limpei ali as quartinhas, e atrás da quartinha da mãe Oxum tinha lagartixa morta. Adivinhem quem? Adivinhem quem? A dona cigana. Aqui tem tudo, né? Tem até uma tigresa, uma jaguatirica caçando os passarinhos. Então não vamos nos apegar a sincretismo, se é o Oxóssi, se é o Odé, se é o Caboclo, se é o Emerson, como pode fazer doação? Pode fazer pelo Superchat. Ou por Pix. Escolhe. Então não adianta, tá, pessoal? Não vamos queimar neurônio, não vamos brigar por causa de vertente religiosa. O africanismo no Brasil, ele tem várias linhas espirituais. São 14, tá? São 14 linhas espirituais ligadas ao africanismo. De cabeça, eu não lembro todas. Eu já fiz uma publicação. Ó, no Batuque, aqui no Rio Grande do Sul, só no Batuque do Rio Grande do Sul, nós temos Jeje, uma. Jeje Jexá, que eu sigo, 2. Oió, 3. Cambinda, 4. Mais uma que eu estou esquecendo. 5. Daqui a pouco eu lembro o nome. No Candomblé da Bahia são 5 ou 6. Só aí já dá umas 11. Tambor de Minas, tá? Que tem muito no interior de Minas Gerais e tem muito no Maranhão, tá? Esses são 2. É aqueles que têm uma palhoça com um tronco no meio e eles dançam em meio ao tronco, que é a tronqueira deles. E a tronqueira deles é diferente da tronqueira daqui do estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, na terreira que eu atuava antes, fui eu que fiz a tronqueira da casa a pedido da Mãe de Santo. Tá?
Então, para vocês verem o quanto que tem de divergências, tá? E atenção, aqui no Rio Grande do Sul tem 5 nações diferentes. Todas vão no batuque da casa dos outros e todos dançam para os orixás, dançam numa boa. Porque são poucas as diferenças. Exemplo, um tambor que é de Oió, o meu tio de sangue, que era Emir da Oxum, ele era da nação Oió, diferente da minha nação Jejexá. Um tambor da nação do Oió é um tambor mais devagar e a reza é mais devagar. As rezas são iguais. Enquanto na Jejexá, que é a que eu sigo, o tambor é mais rápido e as rezas são mais rápidas, né? O cantar. Eu não vou cantar por causa dos... Eu tenho medo de direitos autorais aí, tá? Apesar que a reza de orixá é domínio público, mas daqui a pouco eu tenho uma tonalidade de voz que é a mesma tonalidade de voz de algum alabê ou tamboreiro que tem. Eu perdi, tá, um vídeo por causa disso. Eu cantando. Aí apareceu lá que era o fulano de Inhansã. Que fulano de Inhansã? E aí eu fui escutar o cara cantando. Gente, é o meu tom de voz. Até isso, né? Então, não vou cantar. Mas o importante é saber que essas diferenças não mudam. Aí alguma ritualística dentro da casa, dentro do terreiro, da bandeira que foi feito. Isso tem. Boa noite, Shirley. Bem-vinda. Mas nada que impeça de cultuarmos, por exemplo, Oxóssi, Orixá Odé, o Caboclo Oxóssi, o Rei das Matas, é o glorioso São Sebastião. Tive aqui. Eu vi lá nas matas, eu vi. Ai, não tá. Não é para mim cantar, porque nós estamos com 2 strikes, mais um você vai, né? Só por cantar. As 2 mãos amarradas eu vi. Era Oxóssi, o rei das matas, é o glorioso São Sebastião. Bom, fiz a minha pequena homenagem, né? Tá? E é um dos caboclos / orixás mais cultuados no Brasil. Agora vem o mais legal. Qual é o orixá? Vou fazer 2 perguntas, tá? Primeira pergunta. Qual orixá era mais cultuado na África? Pessoal, na África antes da escravidão, tá? E 2, qual orixá é mais cultuado depois da escravidão? Vamos lá. Primeiro, qual era na África, no panteão africano, qual era o orixá mais cultuado na África antes da escravidão? E depois que ocorreu a escravidão, quando os africanos que foram escravizados vieram para o Brasil trazendo os orixás, qual orixá era mais cultuado aqui no Brasil? Vamos lá, gente. Vamos lá. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não? Então tá. Bom, o número 1, lá na África, o orixá mais cultuado era o Oxóssi. Mais que Iemanjá, mais que Oxalá, mais do que Bará, mais do que qualquer outro, mais que Ogum, mais do que qualquer outro orixá.
Por que pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas? Porque era o orixá da caça, da fartura. Os caçadores, antes de sair, faziam oferendas à beira da mata. Antes de sair, faziam uma oferenda, porque as casas, né, eram na beira da mata. Então, tu fazia uma oferenda na entrada da mata, pedia proteção ao Oxóssi, que a caçada fosse surtisse efeito, né? Porque era a comida. Lembram que a carta 5... Deixa eu achar a carta 5 aqui. Deixa eu ver se eu acho... Tá aqui. Na frente. A carta 5, para nós, ela é o orixá Oxóssi, tá? E lembram que a carta 5 é a carta da fartura e é a carta do sustento familiar? É. Então, o que eles faziam? Eles plantavam os seus alimentos, faziam uma oferenda para Oxóssi, para que a colheita fosse abundante. Por quê? Qual é o orixá que cuidava da família, da fartura e da comida? Era o orixá Oxóssi, ok? Bom, quando os africanos vieram para o Brasil escravizados e tinham que trabalhar na roça, no plantio do senhor dos escravos, poxa, eles levavam chicotada, apanhavam ferro quente, sofriam tudo que era de maldade, né? Ô, gente, por que eles iam pedir para o Oxóssi trazer uma colheita abundante para o senhor dos escravos que batiam neles e mantinham eles escravizados? Por quê e para quê? Aí sabe qual orixá que começou a ser mais cultuado e tomou o lugar? Lá na África, continua sendo o Oxóssi, tá bom? Eu peguei um vídeo hoje sobre o culto ao Oxóssi, lá na Nigéria, e como eu ia trazer para a live, mas deu direitos autorais, aí eu não botei aqui, tá? Oxóssi, quando morreu, pediu para enterrar só o corpo dele e deixar a cabeça para fora, para as pessoas poderem cultuá-lo. Tá bom? Quando os africanos foram escravizados e vieram para cá, para o Brasil, o orixá mais cultuado se transformou Ogum. Orixá do quê? Da guerra. Por quê? Ah, não, eu quero que o senhor escravo morra, que Ogum mate ele, que Ogum acabe com ele. E Ogum, lá na África ancestral, pessoal, todos eram cultuados, tá bom? Todos eram cultuados. Mas o Ogum não era tão cultuado assim. Diferente do que se diz, tirem da cabeça filmes de Hollywood, tá bom? Diferente do que se diz, não era todo momento guerra, não, tá? Eu vi um documentário há um tempo atrás, eu tenho outro canal aí, que é o Diário do Gaúcho Grosso, que eu falo sobre a cultura gaúcha, tá? E o arquétipo do gaúcho, eu sou gaúcho, vocês sabem qual é o arquétipo do gaúcho, né? Chapéu, bombacha, cavalo, churrasco, tiro, etc. Né? E o pampa gaúcho, né? Campo aberto. Não é o arquétipo do cowboy americano? É, né? Só que tem uma coisa. O gaúcho, na forma literal, ele começou a habitar o pampa gaúcho perto do ano de 1650, quando começou os embates dos espanhóis com os portugueses
aqui na fronteira. Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai. O cowboy americano, ele vem depois do ano, na verdade, ó, depois do ano de 1800. 1840, 1850. Porque foi a era da ida para o Velho Oeste. Todos vieram do leste. Europa, principalmente colonizadores. Ingleses, espanhóis ali do Texas para baixo, Novo México, poloneses. A cultura americana, norte-americana, é baseada em poloneses, ingleses, irlandeses ali, a Grã-Bretanha, né? Então, o ápice da vinda foi início dos anos 1800. Então, Hollywood vendeu para nós o arquétipo do cowboy, que é o arquétipo do gaúcho. Só que o arquétipo do gaúcho é de 1600, ou seja, 200 anos antes do nascimento do arquétipo do cowboy já tinha o gaúcho. O cara que laça o boi, leva a boiada, etc. Nos campos abertos, que nem nos campos do Texas, aqui no Rio Grande do Sul, praticamente igual. E são os mesmos paralelos do paralelo 30, tá? Para vocês verem a mudança da cultura. Se vende uma coisa na mídia, né, sem buscar o fato histórico verídico. Para nós, quando eu falo isso, todo mundo diz assim, não pode. Olha a procissão de São Jorge, olha a procissão de Ogum, eu sei. Mas aqui no Brasil, pós-escravatura. Por quê? Porque os escravos africanos iam rezar para o orixá da fartura trazer bastante plantio para o seu senhor de escravo, já que eles tinham um orixá, que era o Ogum, que era o senhor da guerra, que, entre aspas, podia atacar o senhor dos escravos e salvar os escravos. Viram? É a mesma coisa de Iemanjá. Iemanjá, lá na África, ela não é a rainha do mar. Iemanjá é um rio, assim como Oxum é um rio. A Iemanjá, na África, é a dona, ou a mãe, ou a orixá do rio chamado Iemanjá. A Oxum é a senhora da água doce, mãe e senhora do rio Oxum. A Iemanjá se transformou em rainha do mar quando ela veio junto com os escravos para cá. Por quê? A grande maioria dos escravos, né, escravizados que vieram da África, eram da região do rio chamado eu vou ver como é a descrição. Iemonjá, tá? Até a denominação tá diferente, ó. Rio Iemonjá. Poxa, se eles moravam na beira do rio Iemonjá, eles cultuavam a divindade Iemonjá. Eles vieram atravessando o mar, o oceano, morrendo. E eles tinham a sua divindade principal, Iemonjá. Os que vieram diziam assim, vamos dizer assim lá dentro do navio negreiro, orixá, mãe Iemonjá. Se eu chegar lá vivo, eu vou te fazer uma oferenda. E lembrando que os principais portos que recebiam os escravos eram praia, mar, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, São Sebastião, hoje, que nós estamos falando, era um ponto que recebia muitos escravos, né? Não consegui fazer superchat, esqueci da senha, vou mandar por Pix. Tá, pode ser. Pode ser sim por Pix, agradecido.
Entenderam, gente? A história lá na África, antes da escravidão, era uma. Quando foram escravizados, mudou muita coisa, até por necessidade. Inclusive as ervas, tá? Eles aprenderam, os africanos aprenderam muito com as ervas, com os indígenas aqui, né? Tanto que as ervas que nós utilizamos para cultuar os nossos orixás aqui são ervas brasileiras, não tem nada a ver com as ervas de lá da África. Só muitos e muitos anos posteriormente que trouxeram ervas de lá, mas não todas. Mas não todas. Quer ver o mais legal de tudo? O grande exemplo que eu dou, o abacate. Abacate é do pai Ossanha, tá? Combinado? Mas o abacate vem da onde, pequenos gafanhotos? A planta abacateiro, ela deriva de qual localidade no planeta Terra? Na Ásia, não tem nada a ver com a África e não tem nada a ver com o Brasil. Viram a aculturação? Não temos o que nós vamos fazer? Vamos lá. Qual é a cor do Ossanha? Verde, abacate e amarelo. Quando nós abrimos um abacate, qual é a cor que ele é amarelado por dentro, né? Ele está bem maduro. Ele é amarelado por dentro e verde por fora. E verde, a mesma tonalidade que se utilizava na África. Eu sabia dizer o nome da fruta do Ossanha na África, não lembro mais. Só se eu buscar no blog, posso até trazer num próximo vídeo, tá? Mas é uma fruta muito assemelhada ao abacate aqui. Então, nós aqui no Brasil pegamos uma fruta que veio da Ásia, que é parecida com uma fruta que é da África, que tem as cores do Ossanha, e o consagramos ao orixá Ossanha. Tudo é adaptação. E as pessoas vêm bater boca, tá errado, de onde é que tirou isso? Gente, tudo foi adaptação, não tinha o que fazer à época que os africanos vieram para cá escravizados. Aí eles conversavam com o índio. Ô seu índio, para dor de barriga, qual é o chá, a erva que vocês usam? E o índio dizia, boldo. Lá na África eu uso, não vou saber o nome da erva, é óbvio. Eu uso tal erva. Se o boldo faz bem para o estômago. E lá na África fazia, deve ter o mesmo princípio ativo. Deve ter a mesma energia. Pimba. Se utilizava. Tanto que o boldo, ele é conhecido também como cama de Oxalá. Eu já fiz uma live, um vídeo, ou live, não me lembro. É muita coisa. Onde eu falo sobre as ervas e o nome das ervas e a dedicação das ervas aos orixás. Podemos fazer novamente uma hora dessa. Tá, crianças? Combinado, pequenos gafanhotos, pequenas gafanhotas. Mas o mais importante é, não interessa o nome. Orixá Oxóssi, São Sebastião, Orixá Odé, Caboclo Xóssi, não interessa. O que interessa? Hoje estamos comemorando uma energia ligada às matas, à caça, à alimentação, né? Ao provimento familiar. E o nome desse também é conhecido como Oxóssi, como Odé ou São Sebastião. Isso é o que importa. E o que importa é a fé, o merecimento e o respeito.
Combinado? Salve São Sebastião, salve Oxóssi, Orixá Oxóssi, salve Caboclo Oxóssi e salve Orixá Odé. Todos são a mesma coisa, gostem ou não. A diferença é de onde vocês estão me vendo. Tá bom? E ainda tem lá na África as variações de Oxóssi e de Odé, né? Qual a cor da vela São Sebastião? Normalmente é de Oxóssi verde. Verde. E eu gosto muito da cor verde, porque daí eu pego toda a minha linha de mata, né? Falando nisso, eu tenho que comprar o pacote verde, que eu tenho só uma vela verde. Esse verde aqui, Cris, ó, o problema é que a câmera... Não, esquece. Não tem nada a ver. Esse verde da minha cadeira aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Esse verde aqui da minha cadeira, ó. É melhor de ver, ó. Tá? Um pouquinho mais escuro. Tá, pequenos gafanhotos? Tá, pequenas gafanhotas? Dia de festa. E lembrando de novo, faltam praticamente uma semana para fevereiro. Eu disse, o ano vai ser voando. Quando nós vermos, você foi. Puf. Combinados? Então tá bom. Vamos fazer a nossa oraçãozinha final, então. A nossa oração hoje é em homenagem a Orixá Oxóssi, Caboclo Oxóssi, Orixá Odé e São Sebastião, para alegrar todo mundo. Tá todo mundo alegrado daí? Ninguém pode dizer que não teve a sua linha espiritual homenageada. Espíritos sábios e benevolentes mensageiros de Deus, cuja missão neste plano é nos auxiliar no caminho da evolução espiritual. Rogo a vós, junto com Pai Ossanha, Mãe Oxum, Pai Bará, Pai Ogum, Caboclo Ogum da Lua, Caboclo da Lua, Preto Velho Pai José, Preto Velho Pai Joaquim, Preta Velha Avó Maria, a todo o clã de Cigano Igor, Cigano Natan, Cigano Pablo, Cigano Igor, Cigano Pirata, Cigana Nissa, Cigana Sarita, Cigana Rosita, Cigana Esmeralda, Cigana Sete Saias, Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano, e também a falange de Exu Marabô. Exu Marabô, Pombagira Sete Saias, Exu Maré, Pombagira da Praia, Ogumegê. Que possam velar, guardar, resguardar essa semana que está entrando aí. Desculpem se eu vou ofender aí coraçõezinhos mais sensíveis. E os coraçõezinhos sensíveis não é nem para estar aqui nessa encarnação. Coraçõezinhos sensíveis não vão reencarnar. Se prepare, lá vem bomba. Que Deus ilumine Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que prometeu acabar com a censura, acabar com os cartéis de drogas, com os cartéis políticos corruptos, com tanta coisa podre, cultura woke. Cultura woke. Bom, aqui eu acho que tão cedo não vem, né? Mas nos Estados Unidos eles não vão mais aprender não vão voltar mais a aprender pronomes neutros. Nos Estados Unidos, nas escolas, eles vão voltar a aprender o quê? Matemática, inglês, física, geografia, biologia, química, que é o que tem que aprender. Fica a dica. Se não gostou, até logo o botão de excluir. Porque tá na hora, tá? Das coisas voltarem ao caminho. Beijo no coração, obrigado pela atenção, obrigado pelas doações, durmam bem,
com as bênçãos de Pai Ossanha. Essa semana vai ser as lives aqui no Entidade Ciganas da Umbanda, até nós alcançarmos... Está em 25 mil, mas está aquela variação, tá? Vai, volta. Eu acho que chegar com 25.500, ele grava os 25 mil. E o YouTube me mandou, parabéns, 25 mil. Aí eu aviso vocês. Tá bom, crianças? Beijo, bom descanso, bons sonhos. E o meu nome e sobrenome é... Fui!